Você tá bom? Bom? Tô bem, graças a Deus. O corte de cabelo, a sobrancelha, a barba já tá tudo prontinha já Tu para viu aí, domingo, né, né? papai? Percebeu, percebeu. João Paulo, que alegria ter você aqui, cara. E obrigado por, no meio dessa correria toda de casamento aí, conseguir tirar uns minutos para nos abençoar, nos edificar aqui. Tamo junto, mano. Uma honra pra mim. Tu sabe que eu te amo muito, te admiro e respeito muito aquilo que carrega no Senhor. Vamos pra cima. Amém. Glória a Deus. Gente, olha só. A gente está aqui nessa série maravilhosa de lives, está sendo muito maneiro. A gente está falando sobre a grande comissão e eu vou novamente recapitular, fazer a mesma provocação para ser extremamente pedagógico nesses dias. O que a gente quer transferir um ensino, então a gente precisa ser extremamente, digamos assim, incisivo em alguns conceitos, né? E, consequentemente, repetitivo. Eu gosto muito de um conceito, quando o César Prates me disse que o jogador de futebol, ele não ganha dinheiro para jogar, ele ganha dinheiro para treinar. Ele ganha dinheiro para fazer a mesma coisa todo dia, porque é assim que ele aperfeiçoa a técnica no jogo. Então, olha só, Jesus, ele ficou anos aqui entre a gente, né? Já. Antes de tudo, Paulinho, eu queria que você se apresentasse aí, e depois a gente introduz no assunto. Eu queria que você falasse um pouco de você, de onde que você o que que você faz, onde é que você congrega, o que que você come. é, Enfim, fala um pouco de você aí para a gente se situar aí, porque isso também fica. Isso aqui tudo vai para o YouTube. Tá. Enfim, eu acho que é interessante as pessoas saberem. Quem conhece vai relembrar quem você é, e quem não conhece vai saber que você é o João Paulo, meu brother de Brasília, corintiano. Aí, ó. Ai, ai. Bom dia, Felipe, bom dia. Não, aí não. Bom dia, galera. O meu nome é João Paulo, me chamo João Paulo. Eu sou de Brasília. Eu lidero um movimento chamado Céu na Terra, que é um movimento de evangelismo e para evangelistas. Hoje eu coordeno uma escola de evangelismo e missões, que é a Escola 2414. Nós temos um trabalho nas escolas, que é o Clube 61. E eu faço parte da Igreja Internacional da Reconciliação, que fica aqui em Brasília, na Ásia Sul. E eu sou pastoreado hoje pelo Gustavo Paiva, tem acho que uns 4 anos e meio. E eu conheço o Felipe já tem uns 3 anos, Felipe? Uns 4. Acho que é por aí. 17. Então, uns 4 anos que a gente se conheceu. A gente se conheceu lá em Niterói. E é isso. Vou me casar domingo. Já me casei no civil, mas... Só chegou no Jordão, né, querido? O Jordão se abre domingo, né? Só cheguei no Jordão. Terra prometida só domingo. E teve muita isso, gente que ficou no deserto. Vai lá. Sou corintiano e é isso. Acho que é por aí. Glória a Deus. Gente, que alegria ter João Paulo aqui. A gente fez um misto aí de jovens que estão vivendo a sua paixão por Jesus de uma forma muito intensa e promissora e relevante. E também com pessoas que estão já há mais tempo na Terra, são mais experimentadas, né? E eu estou entrando nessa geração. Nesse grupo. Estou certo dos 40 já, então já estou começando a migrar para esse lugar. Mas estou com a virtude de um garoto de 20 anos. Estou com a energia ainda. Olha só, Jesus veio para cá, para a Terra, para estar entre nós, e ele fez missão se tornando um de nós. Isso foi tão profundo. Uau. Que Jesus era tão comum que ele morou 30 anos num bairro. Deus morou por 30 anos num bairro e as pessoas não sabiam que Deus era vizinho delas. Deus estava ali, morando ali, fazendo compra no mercado e na feira, e as pessoas nem entenderam, tomando um café, que aquele que estava ali entre eles era Deus. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, é óbvio que a missão crucial de Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, nos devolveria para um eixo de comunhão com o Pai. Mas a energia de Jesus, o tempo de Jesus aqui na Terra,
ele aplicou o maior tempo, ele empregou em discipular 12 pessoas. Jesus gastou o tempo discipulando 12 homens. Ele viveu com esses caras, comeu, andou, passou tempestade, um monte de perreio. Ele viveu com esses caras, 3 anos e meio discipulando 12 pessoas. E o interessante, João Paulo, é que Jesus nunca escreveu uma tese sequer de discipulado. Jesus nunca escreveu um livro, um método, nada. Jesus escreveu na areia e ninguém sabe o que ele escreveu. Mas ele nos ensinou o que é de fato o discipulado. Há 2 palavras para o discípulo. A palavra talmidim, a palavra hebraica para discípulo, talmidim. E a palavra grega é a palavra matatés, que significa o aluno que se alimenta do que o mestre é. Então, durante anos, essas pessoas ficaram se alimentando de quem Jesus era. Por isso, a dureza da mensagem fez com que muitos fossem embora. Quando Jesus diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim, Jesus estava afunilando a coisa, dizendo, olha, vocês precisam ser meus discípulos, vocês precisam se alimentar de quem eu sou. E aí, depois desse processo, Jesus permite que as pessoas se alimentassem de quem ele era, mas no fim desse seu período aqui na Terra, ele reúne os discípulos e ele diz, olha, toda a autoridade foi me dada nos céus e na Terra. E agora eu queria que vocês fizessem uma coisa. Vocês se alimentaram de quem eu sou, mas agora vocês precisam percorrer a Terra toda, permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram. Então, o que é a obra de missões? A obra de missões, ela é centrada no processo do discipulado. Então, é permitir que pessoas se alimentem de quem o João Paulo se tornou depois do João Paulo ter se alimentado de Jesus, de quem o Felipe se tornou e assim sucessivamente. Então, todo o processo de discipulado gira em torno de certa forma, de uma emancipação para o ID. O ID não é uma opção, o ID não é uma sugestão, o ID é uma ordenança, o ID é a evidência de todo aquele que foi selado, que recebeu o poder do alto. Então, introduzindo essa ideia da grande comissão, nós estamos fragmentando isso em vários assuntos. A gente já falou sobre várias coisas e hoje, de acordo com toda a inclinação, entendimento bíblico, movimento prático do João Paulo, a gente fragmentou e entregou parte desse fragmento da grande comissão para ele, o tema pregar em tempo e fora de tempo, que foi uma ordenança de Paulo. Então, a partir de agora, meus irmãos, eu vou dar provoco o João Paulo com esse pensamento, vou bloquear os comentários e jogo isso para ele nos dizer o que seria pregar em tempo e fora de tempo, como isso funciona no seu ministério, como você tem transferido isso para os seus discípulos, enfim, por aí vai, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Compartilhe conosco. Amém. Eu tenho ensinado aqui para o nosso pessoal do Céu na Terra e da escola, todo mundo que passa também pela escola, nós já treinamos aí, creio eu, 1.200, 1.300 jovens do mundo inteiro, de todos os continentes já. Nós ensinamos que hoje, culturalmente, existe um tempo e um momento certo para evangelizar. Né? As igrejas, em sua grande maioria, se organizam, creio eu que mensalmente, algumas quase que semanalmente, e elas bolam em seu calendário um dia ou um momento para o evangelismo, para a evangelização. Então, algumas igrejas costumam evangelizar no dia de sábado, outras igrejas costumam evangelizar no dia de domingo. Conheço algumas que evangelizam na sexta-feira, os universitários, principalmente antes da pandemia. Então, existe hoje no Brasil essa cultura de evangelização programada. Evangelização programada. Então, por esse motivo, muitos programam dias para evangelizar inconscientemente. Mas esse não era o estilo de evangelismo de Jesus e dos discípulos. Não era o estilo de evangelismo dos pais da igreja. Agostinho, Ambrósio de Milão, o Boca de Ouro, o cara que pregava e todo mundo gostava de ouvir. Os pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas, John Wesley, George Whitefield. Não era o estilo de evangelismo desses homens.
e Jesus, eles não programavam evangelismos. Eles não programavam, não reservavam um dia da semana, 2 dias, 3 dias da semana para evangelizar. Por quê? Porque eles viviam um estilo de vida onde evangelismo não precisava ser programado para ser feito, efetuado. Eles evangelizavam quase que diariamente. Então, eu creio que hoje nós precisamos, quase que nunca, mais do que nunca, entender o estilo de evangelismo de Jesus e dos pais da igreja. Então, hoje eu não programo um dia para evangelizar. 3 dias atrás eu estava tomando açaí aqui em frente à minha casa, no Casca, com a Clara, 3 dias ou 4 dias atrás, passou um irmão em nossa frente. Quando ele passou, eu olhei para ele, mano, eu senti um negócio dentro de mim que eu não consigo explicar, que acontece às vezes quando eu sinto de falar de Jesus para alguém. E aí eu comecei a sentir o meu coração literalmente, ou quase que literalmente, esquentar, ser incendiado. Meu coração começou a acelerar, a adrenalina começou a subir. A Clara, por me conhecer, olhou para mim, eu olhei para ela, e aí ela perguntou assim, é o que eu estou pensando? Aí eu olhei para ela e falei, eu acho que sim. Eu acho que é o que você está pensando. E ela falou, como é que você vai fazer? Na verdade, ela perguntou bem assim, é por esse menino aqui? Aí ela apontou, né, com o dedo dela. Eu falei, sim, é por ele. E aí ela falou, como é que você vai fazer? Eu falei, vamos aguardar, vamos ver se ele vai pedir o açaí e vai sentar para tomar. Se ele pedir para sentar para tomar, de boa. A gente espera o momento certo, a gente senta com ele e começa. Ela, beleza. Aí ele foi lá, comprou o açaí, pagou e sentou com a senha. E aí eu fiquei observando ele, porque se ele pegasse o açaí para vazar, para ir embora, aí ia ter que abordar ele, em pé, o que seria ruim. Então eu já comecei a orar dentro de mim, Espírito Santo, que ele tome esse açaí aí, vai ser muito melhor ele sentado na mesa, porque eu chego com a Clara, me sento com ele e aí eu começo a falar do Senhor. Porque se ele levantar vai ser mais difícil. É muito mais difícil falar de Jesus para alguém que está em pé, apressado, do que para alguém que está sentado. E aí orando, falei, amor, vamos fazer o seguinte, você ora para Deus, é meio engraçado isso, mas é massa. Ora para Deus segurar ele que eu vou orar por palavra de conhecimento. Aí ela, beleza, ela começou a orar. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, orem a Deus por um companheiro e uma companheira que vai te acompanhar em missões. E aí ela tá orando, eu tô orando aqui na minha mente. E aí, mano, Deus me mostrou ele fazendo isso daqui, ó. Foi a visão que eu tive, ele bem só. De frente para um senhor meio careca, parecido com meu pai, ele bem só. E falando muito. E aí eu pensei, ele tá brigando com alguém. E aí, na visão, na impressão que eu tive, como ele era um senhor de careca, eu perguntei dentro de mim, é o pai dele, Espírito Santo? O Espírito Santo falou, sim, é o pai dele. Ele brigou com o pai, ele tá brigado com o pai, ele precisa liberar perdão pro pai dele. Aí, beleza, pronto, já tenho uma palavra de conhecimento. Quando eu levantei, o Espírito Santo falou assim, diga para ele que ele só vai conseguir botar energia no sonho que ele tem, o sonho não saber qual, se não, quando ele liberar perdão pro pai dele. E aí, resumindo, eu vi que ele sentou para tomar o açaí, agradeci a Deus, fica muito mais fácil. Sentei com ele, perguntei o nome dele. Eu falei, e aí, qual é o seu nome? Ele falou, Diego. E o seu? Meu nome é João Paulo. E essa aqui é minha noiva, era noiva, eu ia me casar um dia depois. Essa aqui é a Clara, pá. Ele, legal. A gente começou a trocar uma ideia, perguntei qual time ele torcia. Não vou entrar em muitos detalhes. Aí eu olhei para ele e falei bem assim, ô Diego, tu crê em Deus? Crê em Jesus? E aí ele olhou assim para mim, sim, eu creio em Deus, creio muito em Jesus. Aí eu pensei, será que ele é crente? Beleza, se for, já vai ser evangelizado mais uma vez. Falei, irmão, é o seguinte, se tu crê muito em Jesus, não vai parecer muito estranho. E é o seguinte, cara, quando passou por mim, eu senti meu coração acelerar, mano. Eu senti meu coração acelerar e eu senti o meu coração esquentar. Eu senti como se o meu corpo estivesse pegando fogo. Cara, eu sou muito sensitivo, eu sou muito de sentir as coisas. Aí, na hora, ele falou bem assim, meu Deus. Ele soltou bem assim, meu Deus.
E aí, na hora que ele soltou meu Deus, eu tive uma impressão. Nada a ver com a frase que ele soltou, com a palavra que ele soltou, mas eu tive, nesse momento, uma impressão de que ele era músico. Eu escolhi esse testemunho para compartilhar, porque você é músico também, né, Felipe? Eu falei, esse cara é músico, ele tem um jeito de músico. Porque ele não falou assim, oh, meu Deus. Ele gesticulou. E rapper gesticula, não é? Ele meio que gesticulou assim, meu Deus. Eu falei, velho, quem é que fala assim, meu Deus? Ninguém fala assim. Talvez ele tá vendo aí, sei lá. Falei, ninguém fala assim, meu Deus. É? E eu falei, vai, deve ser músico ou ator, sei lá. E aí, beleza. Aí eu falei bem assim, mano, eu tive uma impressão no espírito, uma visão. E é o seguinte, eu vi você fazendo isso daqui, ó. Aí eu imitei. Você brigando com alguém. E você brigava com um senhor careca. E aí eu pensei, velho, se eu falar que é o pai dele, for o pai dele, vai ser massa, mas não vai ser tanto. Falei, vou aguardar. Aí eu soltei. Vi você brigando com o senhor careca, não sei se faz sentido para você. Aí ele fez assim, ó. Ele meio que fechou a expressão assim. Aí eu pensei, né? Será que ele vai falar alguma coisa? Eu esperei ele falar alguma coisa, ele não falou nada. Aí eu soltei. E eu sinto que é seu pai. Aí ele começou a desabafar. Falou, mano, não boto fé. Essa palavra boto fé é de músico, de rapper também. Falou, mano, não boto fé. É de quebrado. Mano, não boto fé. Acabei de brigar com meu pai, tô muito brigado com ele. Não foi a primeira vez esse ano. Ano passado, a gente estava... E ele citando palavras muito de pensadores, de rappers. A minha harmonia com ele, e ele gesticulando, estava muito boa, a gente estava amigo, estava brother. Mas aí, nesse ano, a gente anda brigando muito, tendo muita discussão. E, cara, eu tô muito magoado com ele. Ele começou a desabafar e contar a história dele. Cara, eu moro na Samambaia. Eu tenho um sonho. Falei, qual é o seu sonho? Ele falou, cara, meu sonho é ser rapper. Meu sonho é ser músico. Eu tô juntando dinheiro para fazer um som legal, para gravar um som, para gravar uma música, uma canção. Eu interrompi ele e falei, bem assim, aqui é o resumo, né? Falei, Diego, é o seguinte, Deus manda eu te dizer, soltei logo, eu não gosto de falar isso, mas eu tinha convicção, encaixou 100%, sabia que era Deus. Falei, cara, Deus manda eu te dizer o seguinte, você só vai conseguir investir no seu sonho, você só vai conseguir ver o seu sonho fluindo no momento que você liberar perdão para o seu pai. Eu não sei se faz muito sentido para você. Aí ele falou, mano, a primeira música que eu vou soltar se chama Perdão. A primeira música que eu vou soltar se chama Perdão. Ah, eu não falei mais nada. Falei, cara, só que assim, ele não reagiu muito. Porque eu sou muito expressivo. Eu, meu Deus! Aí ele bem assim, ó, cara, a primeira música que eu vou lançar se chama Perdão. Falei, pois é. Você só vai conseguir destravar esse sonho que é lançar uma música, que é a música Perdão, quando você perdoar o seu pai. Eu perguntei, você quer hoje perdoar seu pai? Ele falou, mas ele não está aqui. Eu falei, não, ele não precisa estar aqui para você perdoar ele. Ele, cara, eu não sinto de perdoar. Eu falei, não, mas você precisa perdoá-lo? Ele falou assim, então eu quero orar para que Deus quebrante seu coração, para que você o perdoe. Eu orei por ele, aí terminei a oração, falei, cara, você já andou com Jesus? Ele falou, eu ando com Jesus. Aí eu olhei assim para o lado. Então ele é crente. Aí Deus falou bem assim, ele anda comigo, mas ele não crê em mim. Ele é igual o Tomé. Aí eu creio em Jesus? Ele, sim, eu creio em Jesus, creio em Jesus. Mas você crê que ele é único, ele ser o único, suficiente, seu Salvador? Ele falou, cara, isso é muito profundo, é muito forte, né? Ele começou a falar, cara, eu curto Buda, eu curto... Aí eu troquei uma ideia com ele de uns 20 minutos, falando, cara, não faz muito sentido você crer em Buda como você crê em Jesus. Ele perguntou por quê. Ele é um rapper, ele é pensador. Rapper é pensador. Falei, cara, porque Buda não ressuscitou dos mortos. Maomé não ressuscitou dos mortos. Kardec não ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso Amém. que ele é o seu Salvador. Não faz sentido você entregar sua vida para alguém que está morto. Faz sentido você entregar sua vida para alguém que está vivo. Não faz sentido você orar para alguém buscando ajuda em alguém que está morto. Aí ele olhou assim e falou, pode crer, faz sentido. Falei, você quer hoje entregar sua vida para esse único Deus que é vivo, que ressuscitou dos mortos? Ele falou, sim, eu quero. Eu botei a mão no coração dele, pá. Foi legal que a Clara... Pô, até eu quero aqui depois dessa.
Até eu tô quase aceitando Jesus aqui, macho. Vamos fazer uma Eu vou fazer a oração, né? oração que ele fez. Tá maluco? Tá Boa. doido? Muito bom. Aí, Vai. mano, E claro, aí? ela anda muito comigo, né? E ela sabe a hora que é para ela gravar voz. Que a gente pega testemunho, né, Felipe? Que a gente vai falando disso e tem gente que não acredita. Eu falo muito de Jesus para ateu. Falo de cura. Os caras falam, não acredito. Eu já chego com o vídeo e mostro. Então a Clara, ela viu que eu ia orar por ele. Falei, então abre as mãos e fecha os olhos. Botei a mão no coração dele e a Clara pegou o celular e começou a filmar. Eu orei por ele, pai. Ela já estava gravando o áudio, né? Porque ela sabia que ia acontecer algo de diferente. Enfim, então foi muito lindo. A gente vai. Eu tô até conversando com ele, talvez ele esteja na live, que ele só sai à tarde para fazer o corre dele para levantar a grana. Então ele liberou, vou soltar o vídeo aí, é muito massa, porque mostra no vídeo ele gesticulando. Enfim, então, eu quero, através desse testemunho, Felipe, passar para a galera que está nos assistindo que não existe um momento propício para você pregar. Existem momentos melhores. Não era o único momento. Se ele levantasse, eu ia falar de Jesus para ele. Então, nós precisamos entender que evangelismo precisa ser em nós um estilo de vida. Deus quer tornar você que está nos assistindo um evangelismo ambulante. Não é você programar sábado e domingo é dia de evangelismo. Não, hoje é um dia de evangelismo. Eu posso encontrar os momentos melhores. Eu posso encontrar somente momentos desafiadores. Mas sim, eu vou pregar o evangelho. Sim, eu vou falar de Jesus. Por quê? Porque o ID não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que uma das grandes questões que a gente precisa pontuar é a seguinte, ô João. O evangelho é uma notícia. Uma notícia, ela precisa ser dada. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho não é digamos assim, um compêndio digamos, não é um estatuto, não é uma forma de entrar para uma instituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas confundem a evangelização com a catequização. Uau! Vou dar um exemplo assim. Eu já fui disciplinado uma vez porque entreguei. Quando eu tinha 17 anos, tinha saído do seminário. Me disciplinaram porque eu entreguei panfletos evangelísticos sem o carimbo da igreja. Meu Deus. Aí olha só. Quando eu estava vindo para Goiânia, hoje pastoreando aqui em Goiânia, a galera falou para mim o seguinte: Goiânia é uma cidade muito evangelizada. Aí eles devem falar isso de Brasília, devem falar isso de outros lugares. É muito evangelizado. Aí eu respeito todas as movimentações evangelísticas que houveram nessas cidades. Mas a provocação que eu faço é: será que Goiânia é muito evangelizada ou é muito catequizada? Nossa. Porque quem propõe para a pessoa só uma rotina religiosa, você só quer arrastar essa pessoa para a sua comunidade de fé, para a sua religião. Você está fazendo muito mais propaganda da sua religião do que dando a notícia para ela. Uau! Entende? Então, o processo da evangelização é completamente diferente do processo da catequização. Então, talvez a desconstrução, e muitas vezes, o que é evangelizar na perspectiva bíblica? É introduzir o indivíduo à realidade do evangelho. Qual é a realidade do evangelho? É o perdão, é o abandono da velha vida para adentrar em uma nova proposta de Deus para ele. Então, isso não está relacionado a participar ou não da sua comunidade evangélica, mas está em aceitar toda a proposta que o evangelho traz para ela. Então, eu acho que talvez essa grande diferença, porque as pessoas saem no sábado, como você falou, eu achei perfeito isso. A gente faz uma agenda no sábado, muitas vezes, eu não sei se é dessa época. Antes do culto. A gente não... Antes do culto. A gente para convidar as pessoas para o culto. E a gente chama isso de evangelizar. Então a gente está saindo para quê? Não, vamos convidar as pessoas para o culto. Nada errado em fazer esse convite. É legítimo também o convite. Mas eu acho que a gente precisa diferenciar. O que o João Paulo está falando da evangelização é que evangelizar não é fazer algo, é fluir. Uau. Fluir o que você carrega. Ninguém flui para o vazio, você flui para dentro de outra pessoa. Uau. Então, eu acho que é um pouco isso, não é, João? Por aí.
Por isso que só evangeliza, como não é algo que a gente faz, é algo que a gente flui, só evangeliza quem está cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Por isso que eu questiono galera que não evangeliza. Porque se eu penso que é um fazer fora da vida cristã, que já é programada pelo Espírito Santo, eu não posso associar evangelismo à vida íntima com Deus que o crente tem. Mas se eu penso que é algo que flui naturalmente daquilo que eu carrego, quando eu olho para alguém e eu vejo que não evangeliza, cara, o cara não evangelizou ninguém em um ano. Nem abaixou o vidro para o cara que pede ajuda no sinal. Não é evangelismo, né? Mas só ajudar. Mas ajudando, né? Minimizando ainda para complicar. E a maioria deles estão aqui, a maioria deles estão aqui. A maioria da galera que tu evangeliza está aqui na internet criticando tudo que a gente posta, tudo que a gente bota, tudo que a gente faz. Exatamente. Além de não fazer, critica. Então, assim... Mas, cara... Se algo que flui dentro de mim, naturalmente, eu vou questionar a vida dela com Deus. Eu não vou questionar outra coisa. Isso que é forte. Isso é profundo. Isso é duro. Isso é duro. Eu vou questionar a vida dela com Deus. Eu não vou dizer, cara, você ama poucas pessoas. Não, eu vou dizer, você ama pouco Deus. Por quê? Porque você não está fluindo em evangelismo. E aqui eu não estou dizendo, né, Felipe? Porque tem muita gente aí, e eu conheço a realidade da galera. 1%, talvez, 1%, aqui eu estou jogando mais para cima. Evangeliza diariamente, não, diariamente eu acho que 0,5%. 1% evangeliza toda semana. Sei lá, uns 5% todo mês. Eu não estou dizendo aqui que quem não evangeliza todo dia não tem Deus. Mas, cara, eu duvido da vida com Deus de alguém que não evangeliza, sei lá, uma pessoa por mês. Entendeu? Então, assim, então a gente questiona a vida dela com Deus. Claro, sim, devemos frisar o seguinte, tem gente que lê Bíblia, tem muito de Deus, carrega o Espírito Santo, quer evangelizar, quer pregar o evangelho, mas não prega por quê? Porque tem vergonha e timidez. Aí eu não vou questionar a vida dela com Deus. Ela tem vergonha e timidez. Ela precisa tratar isso. Mas eu não vou dizer que ela não ama Deus. Agora, tem gente que não prega é porque não quer. E quem não quer pregar, não ama Deus. Se está na sua mão o poder de fazer o bem e você não faz, você vive em pecado. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Se você tem o poder de fazer o bem e você não faz, é pecado. Então, você está vivendo num eixo de pecado. Enquanto você falava, eu anotei uma frase aqui. Quem se envergonha do evangelho, envergonha o evangelho, né? Uau! Então, tipo assim, quem se envergonha desse evangelho que carrega, dessa boa notícia que salvou a sua vida, assim, eu não consigo ser de outro jeito. Cara, eu lembrei de uma história, mano, que eu vivi na Alemanha, numa cidade chamada Braunschweig. Tu é doido que eu sei. E aí, cara, a gente tava lá na Alemanha, é o seguinte, na Europa, até 10 horas é dia, velho. 10 horas da noite. Tem sol. Você conhece, você sabe? Sei. E aí a gente foi para uma parada chamada Reverse Mission, com a Cristianismo Decidido. A igreja do Esmilinguido. O membro mais famoso da igreja deles é o Esmilinguido. E eles me convidaram para esse rolê, eu falei, vamos. Era futebol e música, né? Era um time de som e pregava para romeno, para Alemanha tem muito imigrante. A gente estava num parque e a galera estava jogando bola, eu peguei o violão e comecei a tocar. Eu te agradeço, Deus. Groovizão de preto, né? Uhum. O jeito da gente tocar violão é muito diferente, os gringos gostam muito. Aí eles começou a chegar gente, mané, do lado do violão que eu tava tocando. Meu Deus. Começou a chegar gente. E o povo foi aglomerando, o parque tava lotadão, e o povo começou a chegar. E eu cantei uma música, cantei outra, e chegando gente. E eu falei, cara, tá na hora da gente pregar. E aí procurei o Manfred para traduzir a pregação. Falar alemão, a vida é curta demais para aprender alemão, né? Aí eu falei, cara, cadê o Manfred? O Manfred sumiu. E aí o Rude, traduz aí, velho, tem gente pra caraca, vamos cantar mais, vamos pregar. E, cara, o Rude ficou inseguro. Aí eu olhei para duas moças que estavam do meu lado, foi rápido demais. Era uma alemã e uma indiana. E o Espírito Santo falou claramente para mim, ama ela.
Eu falei, cara, como é que eu vou pregar para essa mulher? Essa mulher é alemã, a outra fala inglês. Cara, eu cheguei perto dela, João, e comecei a falar em português, velho. Deus sabe onde você chora, Deus Tu sabe por que falando em você chora. português? Português, mano. Ela começou a chorar, mano. Ela começou a chorar. Meu Deus. Ela começou a chorar. Eu fiquei para ela uns 3 a 5 minutos pregando para ela, mas assim, eloquente mesmo, mano. Não era aquela pregação que O a gente Espírito Santo faz. traduziu. Não, mano, eu tava loucão. Aí eu cheguei e falei assim: olha, Deus sabe onde você chora, Deus sabe por que você chora. E aquela menina chorava. Meu Deus. E eu na hora com aquela impressão, de se ela, a mente dela não está entendendo uma palavra do que eu estou falando, Aham. mas o espírito dela está recebendo o Meu amor Deus. de Deus, está sendo aquecida pelo Senhor. Então, assim, o que você está falando é muito poderoso, Aham. porque a gente só vai ter consciência do que a gente carrega quando a gente distribuir o que a gente carrega para outra pessoa. Enquanto É, você guardar isso para você, você não consegue ter dimensão da notícia que você tem dentro do peito. Você não tem noção de que Deus habita em você e mora em você. Quando você flui para dentro de outra pessoa, cara, você olha, é como se olhar para suas mãos e dizer: caraca, isso funciona, velho. Eu tenho o poder de Deus em mim. é igual quem atira pela primeira vez. Aí sai a bala ele. Uau. Que doideira, que sensação. Foi muita unção, pai. Até caiu o telefone. São os anjos. Mano, mas assim, por exemplo, vamos falar do céu na terra. Quando Uhum. o céu na terra eu fui, vivi uma experiência muito louca. Falei para você aqui na igreja. Vi aquelas 2.000 pessoas em volta Pulando. de um pulando, chapando. Deus estava lá total, irmão. Deus estava lá total. E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, cara. Ver você, ver a equipe, ver a galera toda ganhando alma, cara. Um monte de gente aceitou Jesus no dia que eu fui. Tipo, umas 30 pessoas, sei lá, aceitaram a Cristo no meio daquilo. Tinha gente na sacada do prédio aceitando o Senhor. Mano, é uma doideira, velho. Aquilo, tudo que acontece ali. Aí você, no final, eu lembro que você perguntou, falou assim: e aí, cara, o que você achou? Eu falei: cara, o som é ruim. Gente, você tá ouvindo aí, dá um som pro céu na terra. Em nome de Jesus. O som não dá para entender muito, você tem que encostar muito para poder ouvir o que a galera tá cantando. O cara só dá a primeira nota aqui, a primeira estrofe da Vai. música, depois a galera já canta e tudo. É doideira, mano. E aí você perguntou, eu fui muito sincero na brincadeira, falei: mano, o som é ruim, gripa um pouco. Na hora que você prega dá para entender e tudo mais, mas tem que ficar bem em silêncio. É um silêncio que para na praça, mano. Pra você poder ouvir o que o pregador tá falando. Mas, mano, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor tá aqui, velho. Deus respira nesse lugar enquanto vocês estão pregando aqui. E assim, como é que começou essa parada? Fala um pouco pra gente. Eu sei que você já deve ter contado essa história um montão de vezes, mas Uhum. assim, eu não quero, tipo, a história da parada. Eu queria que você falasse a palavra que Deus plantou em você. O que Deus te disse para você viver o que você viveu. O que é que te sustenta para continuar fazendo o que você faz na praça e manter essa galera próxima e repartir isso com o Brasil? Felipe, eu voltei para Jesus dia 17 de dezembro de 2015. Meu pai está assistindo a live aí, eu acabei de ver o comentário dele. E ele lembra desse dia. No dia que eu voltei para Jesus, o Espírito Santo me disse 3 coisas. Você é meu filho, você é puro e me peça algo. Quando ele me falou para eu pedir algo para ele, não fez nenhum sentido para mim, porque eu vivi 4 anos longe dele só fazendo merda. Então, no dia que ele me resgata, ele já me pede para pedir algo para ele. E aí, naquela situação, eu tinha várias possibilidades de petição. Várias possibilidades. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, com 17 anos de idade, tinha reprovado 2, estava reprovando a 3ª vez, era dezembro já, então estava de recuperação, prestes a reprovar a 3ª vez. Eu tinha uma mãe que estava viciada em cigarro, viciada em bebida. Eu tinha uma irmã que estava na bagaceira, na balada, fazendo merda igual eu, besteira igual eu, minha irmã mais nova. Eu estava prestes a completar 18 anos, então poderia pedir, sei lá, um carro para Deus. Deus, eu quero um carro. Sei lá, eu tinha várias possibilidades de petição. Mas eu me lembro que o Espírito Santo, naquela hora, antes de eu pedir algo para ele, eu já estava
chegando à conclusão e decidindo em relação ao que eu pediria para Deus. Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim e ele me lembrou de uma experiência que eu tive um mês antes, no dia 13 de novembro. No dia 13 de novembro, eu enterrei um amigo, o João Vitor, que morreu, faleceu na minha frente. Na verdade, ele passou mal na minha frente e veio a falecer no hospital. Nós estávamos num rave, num festival de música eletrônica, afastado aqui da cidade, e nós estávamos dançando muito, usando muita droga, lança-perfume, ele usou cocaína, eu nunca usei cocaína, mas ele cheirando lá cocaína, fumando maconha, gente dançando de frente para a caixa de som. De repente, quando eu olho para ele, ele estava na minha diagonal direita, quando eu olho para ele na minha diagonal direita, mano, ele trava. Ele travou e caiu de costas na diagonal direita dele. Então ele caiu assim, parado, paralisado, duro. E ele estava com o lança-perfume na mão. Enfim, ele estava ali tendo uma parada cardíaca. Ele foi levado para o hospital e veio a falecer 3 horas depois. E ele faleceu por quê? Porque o local da festa era longe do hospital. 35 minutos foi o tempo do local da festa até o hospital. Enfim, um dia depois eu estava enterrando ele. E eu era muito próximo dele. Quando eu me lembrei dessa cena, eu comecei a chorar, né, de saudade dele. O Espírito Santo falou bem assim: João, que tal isso não mais acontecer entre os seus amigos? Da minha irmã que tinha cometido suicídio, minha irmã mais velha. Me lembrei dele. Me lembrei de amigos meus usando drogas na balada junto comigo. E eu, lembrando de tudo isso, me lembrando de todas essas cenas, eu me coloquei de joelhos e eu me lembro que na época eu era novo, estava me convertendo naquele dia, né? Então, minha oração totalmente tradicional. Eu coloquei a mão, cravei uma na outra, fechei os olhos, eu falei assim: Deus, eu quero que os meus amigos te conheçam, eu quero que o Senhor me leve àqueles que ainda não te conheceram. E ali eu fui batizado em lágrimas por almas, recebi o amor de Deus por vidas. Um mês depois eu comecei o Céu na Terra. Então, porque hoje eu faço o que faço, vivo o que vivo. Eu vivo o que vivo e faço o que faço, porque Deus, não é o João, Deus derramou no meu coração um pouco do amor que ele tem por almas. Então, a essência é esse amor. No dia que eu parar de pregar o Evangelho, no dia que eu parar de falar de Jesus para as pessoas, eu já estou te dando diagnóstico do porquê que eu parei de falar de Jesus para as pessoas. Eu parei de falar de Jesus para as pessoas não é porque eu não tenho coragem, eu sabia. Porque eu tenho. Sempre tive. No mundo. É porque eu parei de amar as pessoas. E é por isso que eu viajo, tem 5 anos só falando disso. Do amor de Deus por almas. De dores de parto por almas. Por quê? Porque se nós estamos numa fase do tempo que se chama os últimos dias, e são nos últimos dias que o amor de muitos vai se esfriar, nós precisamos falar desse assunto. Então, aleluia. Se você que está aí na sua casa quer pregar o Evangelho, quer evangelizar, e já tem coragem e ousadia, se o teu problema não é vergonha e timidez, que você ore aí na sua casa dizendo: Deus, me dê mais amor pelas pessoas, mais amor por almas, mais amor por vidas. É esse amor que vai nos levar a eles para nós pregarmos o Evangelho para eles, discipularmos essas pessoas, porque tem muita gente gritando por socorro, muita gente clamando por ajuda, muita gente dizendo: pare por mim. Pare por mim, porque nem meu pai para. Pare por mim, porque nem minha mãe para. Pare por mim, pare para me ouvir. Felipe, a galera está tão carente que hoje em dia é fácil evangelizar. No Brasil é fácil. Se a galera entender, velho, é só você parar e ouvir a pessoa. Oi, qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Eu me chamo João, Pedro, Letícia, Beatriz. E eu vim aqui só para te ouvir. Eu sei que você precisa, sei lá, desabafar, eu sei que você precisa falar. Eu estou parando aqui para te ouvir. As pessoas vão desabafar, vão falar, porque ninguém para por elas. Felipe, já percebeu que hoje, um dia, é difícil se ter uma boa conversa. Quando você senta com alguém para conversar, a pessoa só fala dela. Eu odeio conversar com alguém que só fala dela. Quando você fala algo, ela fala: eu sabia disso, eu sei disso, eu já vivi isso.
É horrível, Deus me livre. Mas assim, se for crente, eu fico... Papo groselha, né? Papo groselha, horrível. Não tem profundidade. Se for crente, eu pago o sapo. Mas se for ímpio, eu vou entender. Por que ela só fala dela? Porque nem em casa, nem na casa dela, os pais sentam com ela para ouvi-la, para ouvi-lo. Então, os amigos, os pais não o escutam. Então, uma boa tática, nós como cristãos, cheios do amor de Deus por almas, pararmos por elas para escutá-las. E depois de escutá-las, depois de escutar o grito de socorro delas, nós dizemos para essas pessoas: ei, eu tenho a solução para você. E a solução é Jesus. E aí vai. Que lindo. Então né? é isso, é o amor. Cara, maravilhoso, cara. E assim, você falando tudo, né? Deus te cura para você ser cura de outros, né? Deus te liberta para você ser libertador de outros. Eu contar uma experiência para você, que a gente nunca conversou profundamente. Eu fui drogado muitos anos, você sabe disso. Enquanto eu estava na noia, tem um boteco lá na minha cidade, na minha quebrada, que chama Bar do Gordo. Bar do quê? O gordo é muito gordo. Bar do Gordo. É. E o gordo é muito gordo mesmo, ele nem se mexe assim direito e tal, ele faz tudo com ajuda. E ele me via na noia, 4 dias fumando pedra, pedindo moeda em farol para fumar pedra. Ele me chamava toda vez que ele me via. E ele falava com o meu apelido, não vou falar, que senão viraliza depois da vida. Já morreu. Aí ele chamava, aí eu chegava lá, ele falava: você está com fome? Eu falava: tô. Ele me dava um espetinho com mandioca, com a farofa e uma Coca KS. Quando ele me via lá perdido, dias sem comer, sem parar, ele me chamava e me dava isso. Um espetinho, uma mandioca, farofa da mãe dele e uma Coca KS. Eu sentava no canto do bar, o bar cheio de tudo que você imaginar, traficante, bandido, prostituta, tudo. E aí eu sentava lá no canto e comia o que ele me dava. Isso faz 17 anos, mais ou menos, 17, 18 anos. Todas as vezes que eu vou em Jataí, até hoje, na madrugada, eu saio sozinho e vou lá no Bar do Gordo. Não sento mais no canto, sento no balcão, na frente dele. E peço um espetinho com mandioca, com farofa e uma Coca KS. Eu nem tomo refrigerante, mas lá eu tomo. E eu sento na frente dele. Eu sento na frente dele comendo. E eu não preciso dizer para ele que Jesus ama ele, porque ele já sabe. Nossa. Só de eu ir lá toda vez. Eu nem conto que eu sou pastor lá, para o povo não escandalizar, me ver no boteco, comendo de madrugada. E falar: caraca, o que esse cara tá fazendo? Hoje o povo já sabe, cara, da internet e tudo. Mas já tem anos que eu faço isso. O dia que eu fui casar, João Paulo, eu fiz o meu convite de casamento. Eu e a minha esposa, saiu pela Baixada, o lugar que eu usava droga. Eu fui em cada biqueira que eu usava droga. Meu Deus. Em cada cracolândia que eu tava. E eu entreguei o meu convite de casamento para cada traficante que me vendeu droga, para cada pessoa que já usou droga comigo, para cada uma delas. Era um folder lindo, meu convite. Já faz 14 anos, né, linda? E eu entreguei o meu convite de casamento para gente que não pegava um ônibus para ir para o centro. Esses dias eu fui lá na casa de uma irmã que perdeu um filho e ela estava acuada, com medo, um monte de violência pairando o lugar. Ela falou assim: sabe o que eu tenho até hoje em cima da minha geladeira? Cara, isso deve ter uns 3 anos. Ela guardou por 10 anos. Sabe o que eu tenho até hoje em cima da minha geladeira? Ela foi lá, dentro do barraco, e pegou o convite do meu casamento. E ela falou meu apelido, e ela falou: toda vez que eu olho o convite do seu casamento, eu choro. Porque eu acredito que Deus realmente existe. Se Ele mudou a sua vida, Ele pode mudar dos meus filhos. Então, eu acho que é desse evangelho que a gente está repartindo aqui, o João falando de ver os amigos morrerem, ver a irmã, imagina a dor de ver eu perder uma irmã nessa condição que vocês perderam, a dor do seu pai, a dor da sua mãe, talvez é até o motivo da sua mãe fumar, se esconder dentro daquela dor, e você foi o cara que Jesus curou, escolheu, e isso tudo começou de uma forma progressiva, porque todo mundo acha que já vai começar a ir para a África, já vai começar fazendo o céu na terra. A missão de Deus é progressiva. Ela começa em Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria, e se você não for palmeirense, ela vai para os confins da terra, porque o Palmeiras não tem mundial. Fazer essa piada todo dia aqui.
Mas, mano, que alegria, velho, de verdade, ouvir tudo isso de você, ouvir seu coração, perceber que Deus vai fazer ainda mais. Quantos anos você tem, João? 23. Caraca, olha aí que doideira, gente. Olha o Brasil que eu quero para mim. Jovens de 23 anos incendiados e o que você pretende, tipo assim, para os próximos anos? Agora, tipo, você vai casar, vai começar uma nova frequência na sua vida. O que você está pretendendo? O que Deus está apontando para você? O que você está ouvindo Deus nesse tempo? A gente já percebeu o que você ouviu lá atrás e o que te moveu até aqui. Uau. Mas o Nossa. que te trouxe até aqui talvez não é o bastante para te levar adiante. Hoje Exatamente. tem um alimento novo para você. O que Deus está te dando agora? Qual que vai ser as próximas movimentações a nível de ministério, a nível pessoal? Mano, a gente está transicionando o Céu na Terra de um movimento que se resumia à praça, que é aqui próximo à minha casa. Nós estamos transicionando o Céu na Terra para se tornar uma frente missionária. Então, hoje existem algumas frentes missionárias, né, no Brasil, e nós queremos agregar a igreja brasileira, tornando o Céu na Terra mais uma frente missionária. Né? São poucas frentes missionárias para o número de cristãos, né? Mas aí nós temos um outro problema, que é o pouco envolvimento da igreja com missões como um todo, né? Não é só as poucas frentes. Mas a gente viu a necessidade de se ter mais uma frente missionária, porque, e aí foi algo que Deus compartilhou comigo, eu, analisando a igreja brasileira, eu vi que o envolvimento dela com missões começou a crescer. O DCN, que aconteceu aí no ano passado, foi prova disso. Tem gente que foi para lá por outros motivos, óbvio. Mas, dos 180 mil lá, se a minoria, 10 mil, 20 mil, foi por isso, já é um número que, pô, nem o Jocum, em um ano, somando tudo, teve, né, de número de missionários. Então, a gente viu isso e a gente quer contribuir tornando o Céu na Terra uma frente missionária. Por isso que nós temos a escola. A escola vai se tornar uma base fixa e o Céu na Terra, a frente missionária que coordena a escola. E aí nós estamos já com algumas ideias, algumas encaminhadas e outras só no campo subjetivo, teórico, no campo dos sonhos, mas certo, é a base missionária da escola aqui em Brasília, e uma base que não vai ser como a base daqui, mas a gente vai ter uma base, entre aspas, lá em Goiânia, não, na Espanha, no sul da Espanha. A gente vai ter um lugar lá, não é uma base, como vai ser aqui, mas que fica do lado de Goiânia, né? Não, tô brincando. Eu falei Goiânia porque o brother que vai abrir as portas lá é de Goiânia. Aí por isso que eu pensei em Goiânia. O Natan tá aqui comemorando. Ô, João, então é isso. E a sua assim, a sua visão da igreja hoje? Você olha a igreja, tem muita gente. Você fez um post ali, eu estava te zoando aqui no particular, né? Mas assim, uma das coisas que eu venho percebendo é o seguinte: todas as vezes que você abre uma live, na maioria das lives que se você abre de pastores, de igreja, é gente falando do Clubhouse. O problema da igreja no louvor, o problema da igreja no evangelismo, o problema da igreja nisso, o problema da igreja é gente diagnosticando a igreja. Aí você vai para as lives dos coach, os caras só estão dando solução. Nossa, só estão dando solução. Então a igreja só vende problema e os coach apresentam a solução. Porque parece que a gente não tem nenhuma esperança de dias melhores para a igreja. Parece que a gente não tem nenhuma perspectiva de que Deus tem o controle das coisas, de que a igreja, olha só, o que eu acho lindo é porque o Apocalipse começa com cartas que o próprio Deus escreve para a igreja. E todas elas terminam: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, independente do problema da igreja, o Espírito Santo sempre vai falar com a igreja. O Espírito Santo sempre vai comunicar a vontade do Pai para a igreja. Então, assim, você olha a igreja, você hoje é de uma geração de 23 anos que domina redes sociais, que sabe usar o Kawaii, o TikTok, o Instagram. TikTok eu não sei usar, não. Você fala para esse público. Não, ninguém consegue, né? Ninguém. Você é muito culto para estar no TikTok.
Mas, enfim, tem gente culta lá também. Mas eu digo assim, você fala para essa geração. Você está mais perto de quem tá, né? Eu tô com 37. Então, assim, você está com 23. Você está muito mais perto, você está do lado dessa galera. Essa galera vê em você uma referência, se identifica com você. Tem alguns que estão aqui, outros que vão ver a live. Você tem esperança para um avivamento na igreja? Você olha a igreja com bons olhos ou não? Você tem uma visão meio preocupante em relação ao rumo que a igreja está se tornando? Qual que é a sua perspectiva acerca da igreja brasileira? Felipe, eu acho que nós temos dois extremos hoje em relação a isso. Uns enxergam o futuro como brilhante demais, tipo, vamos governar o mundo, mas tem outro extremo que diz, não, estamos lascados, daqui para frente tudo vai piorar. E eu não vejo por aí, eu vejo um equilíbrio. O Leandro Vieira, ele diz algo que eu concordo demais, que ele disse que os últimos dias representam dias ruins para o mundo, mas dias maravilhosos para a igreja. Então, eu não faço parte do mundo. Eu transpassei, eu já passei do mundo para a igreja, para o corpo de Cristo, para o reino da luz. Então, eu enxergo os últimos dias para nós, igreja, com muita glória. E esses dias de muita glória tem a ver com colheita de almas, pregação do evangelho, discipulado em massa. Então, eu estou empolgado e entusiasmado para esses próximos dias. Glória a Deus. E eu acho que um desafio que a gente tem e aí eu vou falar da minha geração, não vou falar do desafio da geração posterior, não tenho autoridade para dizer. Vou falar da minha e da que está abaixo de mim, que eu tenho autoridade. Os adolescentes estão muito envolvidos com os frutos, eu vou falar dessa forma, não sei se seria melhor. Eles amam os frutos, mas se esqueceram das raízes. Então, eles amam produzir vídeos para o TikTok, para o Instagram, falando de Jesus, etc. e tal, mas eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles não leem Bíblia, não leem livros sobre Deus, eles não mergulham em Deus, né? Então, eles são muito rasos. Então, eles gravam alguns vídeos dizendo Jesus te ama, achando que isso é evangelismo. Se a gente cuidar disso, acabou. Acabou, porque essa nossa geração, a minha, 23, 22, 21, 20, 19, 18, já tem algo que a geração passada não tinha, que era coragem, ousadia, intrepidez. Talvez não tinha. Coragem, ousadia, intrepidez. Essa geração aqui tem, eles gravam vídeos dançando pro TikTok, Felipe. Mano, se eu gravo um vídeo dançando pro TikTok, eu tenho coragem de chegar na rua e falar de Jesus. Então os caras não têm vergonha nenhuma. Mano, tem uns vídeos que eu assisto, Felipe, que eu fico assim, meu Deus do céu. Os caras de 23, 24 anos dançando umas músicas assim, nada a ver, falando de Jesus. Tem coragem. O problema não é coragem, ousadia e intrepidez. O problema é o conteúdo do que eles estão pregando. Entendeu? Então, se eles gastarem 1, 2 horas que eles gastam produzindo, lendo, estudando, mergulhando em Deus, acabou. O futuro é brilhante. E eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer. Agora, não vai acontecer com todo mundo. Tem uma parcela desses da minha geração que estão falando demais, que daqui a alguns anos não vão estar queimando por Jesus. Mas uma parcela menor vai estar queimando por Jesus e muito mais. E queimando com conteúdo. Entendeu? Então, a galera está queimando. A pergunta é queimando o quê? Tem muito adolescente jovem queimando. Tá, mas qual é o incenso e o cheiro que está saindo disso? Entendeu? É fogo estranho ou é fogo estranho? Um fogo bom? Porque se eu estou cheio de Jesus e eu queimo, e adolescente jovem pega a ilustração. Então, se eu tenho Jesus dentro de mim e eu queimo, imagina uma planta. Mano, vai sair o cheiro dele. Mas se eu não estou cheio de Jesus, cheio de Espírito Santo, cara, o cheiro que vai sair não é um cheiro legal. Posso fazer o cara sorrir, chorar, arrepiar com tudo aquilo que eu produzo. Mas eu não estou conduzindo essas pessoas a Cristo. Agora, eu identifiquei isso e para não ficar como aqueles caras que só falam, o João falou do problema e disse que isso vai mudar. Tá, mas ele não apresentou a solução. Aí nós criamos o clube de leitura que vai sair mês que vem.
Então, assim, eu tento identificar o problema e apresentar a solução. Se eu ver o problema e não apresentar a Sim. solução, eu fico igual esses velhos chatos aí da internet, como você falou. Porque senão os caras vão para os coaching. Não quero que eles vão para lá, eu quero que eles fiquem aqui. Porque a palavra Ó, de Deus tem tudo. sim. Judá Bertelli entrou aí, deixou até selo aí, ó. Cadê ele? Aí agora tá aí. Eita! Esse aí é Esse, chapado, velho. esse aí não come mel, não, masca abelha. Não, você tá na live aí, acabou. Ó, lindão, deixa eu. A gente já está caminhando já para o, É, eu tenho que para o, encerrar para o mesmo. fim. Agradecer você, tudo isso aí que está rolando, que está acontecendo. Eu queria falar para o pessoal o seguinte: tudo isso aqui vira um compêndio de atividades que você vai poder colocar em prática. Mas, João, eu quero aproveitar aqui e a gente tem uma segunda intenção aqui em Aham. trazer toda essa galera para cá. Amanhã eu estou indo para Moçambique e eu estou indo para furar um poço, estou indo para terminar Casas de Pastores. Nós estamos num desafio aí, a gente precisa, para executar tudo que a gente precisa, a gente está levantando aí mais ou menos uns 100 mil reais, que é o que a gente vai investir lá agora. A gente vai furar um poço que vai beneficiar aí pelo menos umas 200 casas. Então, assim, eu queria oportunizar as pessoas para participarem disso e acompanhar essa viagem com a gente pelo Instagram do Mevan África. E eu quero dar uma oportunidade para você, fico lisonjeado aí, a galera que está mandando selos, mas eu queria colocar os dados aqui, o pessoal da missão colocar os dados aqui, e se você puder e quiser entender, ir com a gente nessa missão, você pode ir. Eu vou só esperar o João Paulo casar, entrar na Terra Prometida, estabelecer a tenda, a moradia dele, e ele e a Clara, em nome de Jesus, uma hora vão estar com a gente lá na África, lá em Morumbala, e tocando aquelas pessoas, abençoando aquelas pessoas. O que a gente está fazendo lá é sério, a gente viveu experiências muito legais nesses dias aqui, com muitos irmãos abençoados, nos ofertando, nos abençoando. A gente vai fazer uma prestação de conta para os nossos convidados que passaram aqui, de tudo que a gente fez lá, com tudo aquilo que foi doado no período das lives aqui. E está sendo uma coisa maravilhosa, João. E assim, embora a gente vai furar um poço de 5 milímetros, com bomba, em nome de Jesus, com caixa d'água. A gente vai terminar as casas dos pastores lá, que a gente começou em 2019. São pastores abençoados. Pai Elias fundou. Pai Elias, ô João, tem 78 anos. 78 anos e ele abriu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, deu uma Tô. travada. Deixa eu só te falar, o pai Elias que a gente vai terminar a casa dele, tem 78 anos. E ele abriu todas essas igrejas andando a pé, 50, 60, 70 quilômetros. Uma das experiências mais incríveis que eu tive, João, foi quando a gente comprou bicicleta para os pastores, para os evangelistas de lá. Meu. A gente fez uma campanha, deu uma bicicleta, uma Bíblia para cada um deles. E no dia da ordenação desses pastores nativos, homens de Deus, a gente reuniu todos eles, entregamos as bicicletas e o final o pai Elias pediu a palavra, assim, ele fez uma oração, a gente passou a palavra para ele e ele olhou para todos os pastores que ganharam bicicletas e ele disse assim: nossos pés agora ganharam rodas. Nós podemos pregar o Meu Deus evangelho do céu. para mais aldeias e para mais Nossa. pessoas. Então, assim, esse senhor morava numa casa desumana, cara, com 2 cômodos, onde ele guardava o milho na casa dele, rato, goteira e tudo mais. Depois eu vou te mandar as fotos. A gente construiu a casa dele, estamos indo terminar, vamos fazer reboco, vamos fazer piso. Em nome de Jesus, pôr energia, Amém. pôr banheiro e dar uma vida digna para esses pastores. Então, tudo que entrar nessa conta, a gente vai gastar com pessoas e a gente faz a prestação de conta de tudo isso. O que a gente está fazendo é muito sério. Então, oportunizar, agradecer o João e pedir uma coisa para o João. João, a gente está pedindo para cada um dos convidados nos enviar um áudio com exercício prático. Tudo que a gente falou aqui tem que ser transformado em prática. Tudo que a gente falou precisa ser praticado. Top. Então, assim, se você puder mandar um áudio para a gente, desafiando as pessoas a praticarem tudo que a gente falou, passo 1, passo 2, passo 3, do jeito que você quiser, fica à vontade. O áudio pode ter 2, 3 minutos, 5 minutos. E aí você manda, eu vou te mandar depois o modelo, a gente transforma isso num texto,
transforma isso num conteúdo muito legal e joga lá para dentro do grupo do Telegram. O grupo do Telegram tá na minha bio e tá nos stories aí em algum lugar. Você pode acessar esse grupo do Telegram. E é isso, João. Eu queria que você fizesse as suas considerações aí e fizesse uma oração para a gente. Mas antes de tudo, quando você falou dos áudios que você grava, das mensagens que você faz, você e a Clara, cara, Deus me deu uma palavra aqui. Eu queria que você ouvisse ela e julgasse. Muito rápido. O que vai salvar uma geração, João, são contadores de história. Uau. Contadores de história salvam uma geração. Por quê? O povo de Israel entrou na terra prometida. Eles tinham tudo. Eles tinham a terra que manava leite e mel. Eles tinham tudo. Mas a Bíblia diz em Juízes 2:10 que depois de entrarem na terra prometida, deixa eu tirar aqui. Se você dá um print aí, qualquer coisa você volta e depois dá um print. Quando o pessoal entrou na terra prometida, eles tinham a terra, tinham tudo. Mas Juízes 2:10 diz o seguinte: morreu Josué e toda aquela geração, e a geração posterior não conhecia o Senhor e nem os feitos que o Senhor havia feito a Israel. Meu Deus. A geração posterior não conhecia o Senhor e nem os feitos que o Senhor havia feito a Israel. Eles perderam uma geração dentro da terra prometida. Por que eles perderam? Porque eles perderam os contadores de história. Eles não conheciam o Senhor e também não tinham histórias acerca daquilo que Deus estava fazendo na geração anterior. Então, eu estou dizendo isso para você e para toda a equipe do Céu na Terra: continuem gravando, continuem nos inspirando, porque a gente perde uma geração quando a gente perde as histórias, quando a gente perde a referência dos feitos que o Senhor está fazendo no meio do povo de Israel, no meio do povo dele. Então, continue registrando essas histórias, porque Amém. quando a gente não tiver mais elas, a gente perde uma geração. Amém. Então, enfim, eu fiquei com vontade de Amém. compartilhar isso. Não sei se faz sentido para vocês. Faz, mano, muito. Depois você julga. Faz muito sentido. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado mesmo. Não vou nem julgar porque já faz muito sentido. É uma confirmação de um projeto que estava aí no nosso coração. De literalmente captar histórias, né? Histórias de pessoas que a gente encontrou nas ruas, pregou o evangelho e se converteram. Galera, quero agradecer a presença de todos. A minha oração é para que o seu coração seja incendiado nessa manhã, nesse início de tarde. Grave isso que eu falei algumas coisas, mas se o seu problema não é falta de coragem, ousadia e intrepidez, o seu problema é falta de amor por Deus e pelas pessoas. Evangelismo flui dentro de você. E para você que está nessa de produzir muito, fazer muito, falar muito, que a internet está impondo, né, essa pressão sobre nós, se pergunte o que você tem carregado nesses últimos dias. Se você tem carregado Jesus e o Espírito Santo, o incenso, o cheiro dele, a essência dele vai tocar outras pessoas. Porque você já está queimando, você está fazendo, está produzindo. Mas se você não tem carregado dele dentro de você, através do conhecimento das Escrituras, do conhecimento de Deus, você vai produzir tudo menos Deus. E aí não vai adiantar para nada. Então, participem da ida do Felipe a Moçambique. Na verdade, eu vou colocar de outra forma. Vá a Moçambique. Ué, João, mas não tem dinheiro para passagem. Tá, mas se você não tem dinheiro para passagem, talvez você tenha um dinheiro para ajudar o Felipe aí. Você já estará indo. Vá ajudando financeiramente e orando. Se você ajudar financeiramente e orando, um dos dois ou os dois, você já vai estar indo. Então é isso. Eu queria orar por vocês aí que estão aí. Sei lá, se você está na sua casa ou no seu carro. Abra suas mãos aí onde você estiver. Feche seus olhos. E eu queria orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida dos seus filhos e filhas. Pai, eu oro para que o Senhor incendeie o coração deles e delas pelo Senhor e pelas ruas, pelos perdidos. Pai, que eles venham pregar o Evangelho, falar do Seu amor para as pessoas, que eles venham marcar uma geração. Pai, eu oro para que o Senhor venha derramar sobre eles esse fogo, essa chama evangelística. Pai, eu oro por uma inquietação pela pregação do Evangelho, que eles fiquem inquietos para pregar a partir de hoje. Eu oro pelas primeiras experiências
que muitos aqui terão nas ruas com o Senhor. No nome de Jesus, te Em agradeço. nome de Jesus. Felipe, pela vida de todos que participaram dessa live, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Irmão, que alegria, cara. Deus abençoe teu casamento lá, vai dar tudo certo. Amém, mano. Vai ser lindo. E você é uma bênção para nossa geração, tá, mano? Você é um presente de Amém, Deus para mano. nós e para a igreja brasileira. Que Deus conserve seu coração, tá bom? E manda lá o áudio Amém. pra Tamo gente. Já aproveita o Fechou. calor aí, manda o áudio aí de um... Pode ser o áudio da escola, já fala da escola, já no áudio você já fala a data da escola, que esse exercício acontece na escola, a gente bota lá no Telegram, tem bastante gente lá, e aí a gente já fica gravado lá a data da escola pra galera que quiser, tá bom? Beleza, Fechou. obrigado a todo mundo, valeu, Tamo valeu, junto. Joãozinho. Valeu, é nóis.